Você já ouviu falar no Jason Vukovich? Talvez sim, talvez não, talvez só pelo apelido que a mídia deu pra ele como o Vingador do Alasca. Um cara que invadia casas de pedófilos convictos, batia neles, roubava e saía. Mas e se eu te disser que na verdade o Jason ele cresceu sendo abusado por um desses monstros? E que antes de virar manchete, ele na verdade só queria justiça. Hoje eu vou te contar sobre uma história que ela é bastante pesada, ela tem alguns assuntos que podem ser gatilhos para algumas pessoas. Então já deixo o aviso aqui. Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa voltar ao primeiro crime da vida do Jason. E por incrível que pareça, não foi ele quem cometeu. O Jason ele cresceu em um lar missionário extremamente religioso e onde o pai biológico foi embora quando ele tinha só 3 anos. Algum tempo depois, entra na vida dele o padrasto, o Larry Lee Fulton, que era um homem da igreja, um homem respeitado, que acaba casando com a sua mãe e adota tanto o Jason quanto o irmão mais velho dele. Por fora, a família parecia perfeita. Era uma família em paz, uma família cristã. Os meninos frequentavam uma escola cristã e passavam praticamente todo o seu tempo livre em atividades relacionadas à igreja. Só que por dentro, a vida deles era um inferno. O extremismo religioso arruinou a vida dos meninos, porque nessa igreja, os sermões dados não eram só voltados para a evolução espiritual ou ao amor ao próximo, ou coisas que a gente geralmente espera escutar quando a gente vai em uma igreja, em algum lugar religioso. O Jason, ele conta que em uma das congregações que ele foi, o tema era como punir seus filhos de uma maneira que cause o maior nível de dor sem deixar marcas visíveis no corpo. O que pra mim é loucura. Chegou a ponto de serem projetadas imagens falando que era melhor bater nos seus filhos atrás do joelho ou embaixo da bunda porque eram partes mais moles, mas que causavam muita dor. Pra mim isso não condiz nada com um ambiente em que você deveria celebrar o amor, né? Incrível. Mas... E para piorar a situação, o padrasto, ele botava em prática essas coisas. Então, ele batia com ripas de madeira. Tipo, ripas grandes de madeira. Para corrigir ou para ensinar os meninos sempre com um discurso de autoridade, de amor e coisas do tipo. Só que não para por aí. Ele também usou a religião como pretexto para fazer coisas muito piores. Então, sempre que ele chegava em casa, já era mais tarde, ele trabalhava em um turno que ele chegava em casa por volta de meia-noite, 1 da manhã, e o Jason conta que ele sempre passava no quarto dos meninos para orar com eles. Só que isso, na verdade, era só um pretexto para ele abusar sexualmente dos dois, todos os dias, durante vários anos. Agora imagina conviver com isso durante a sua infância inteira. E ninguém ao redor fazia nada. Ninguém via, ou então pior ainda, todo mundo fingia não ver. O Jason, ele conta que a mente dele simplesmente apagou grande parte da infância até os 12 anos, o que é completamente normal, porque quando a gente passa por uma situação traumática muito grande e a gente não sabe como processar isso, então o cérebro faz isso como mecanismo de defesa. Só que uma das memórias que ele nunca esqueceu foi do padrasto colocar ele numa cama, espancar ele até ele simplesmente cair da cama pro chão, assim, sem força nenhuma. E essa imagem, esse fato, ele volta na vida do Jason de uma maneira diferente. Isso acaba sendo algo que ele vai replicar anos depois. Então, o Jason, ele cresceu em um estado constante de alerta, vendo todo adulto como uma ameaça em potencial, imaginando se seus professores faziam as mesmas coisas com seus filhos. Então imagina só, uma criança que deveria ver um adulto como alguém que vai proteger ela, que vai resguardar, começa a ter medo de todos os adultos que vê pela frente, porque na cabecinha dele, ele nem sabia se aquilo era errado ou não. Entendeu? Isso que é o mais foda de tudo. E na comunidade dele, a comunidade religiosa, não a parte do abuso sexual, claro, mas a parte do abuso físico era liberado e até incentivado como forma de correção. E os adultos que viam uma criança com machucados e até com um olhar de desespero, porque eu não acredito que seja possível a criança não externar isso de alguma forma, sabe? E ninguém fazia nada, ninguém questionava.
O irmão do Jason, ele era 3 anos mais velho que ele. E eles eram melhores amigos. E de novo lembrando, essa situação do abuso tanto físico como sexual acontecia com os dois meninos. Então, além de ter essa conexão de irmãos, também tinha essa conexão de duas crianças, dois meninos passando pela mesma situação traumática. Então, o Jason se apoiava muito e se espelhava muito no irmão, porque era a única pessoa que dava algum tipo de apoio para ele. Só que a situação foi se tornando cada vez pior. E quando o irmão dele não aguentou mais, ele pegou o carro da mãe e fugiu da casa com 15 anos. Só que algum tempo depois, ele se envolve em um acidente de trânsito e a polícia, checou o carro e falou: olha, como assim? Esse carro não é seu, o que tá acontecendo? E aí ele conta tudo pra polícia. Tudo que ele e o irmão sofreram nas mãos do padrasto, que ele tava fugindo. Então, isso acaba por resultar num processo contra o padrasto por de menor. Só que, por mais absurdo que pareça, enquanto o processo contra o Larry acontecia, ele continuou na casa da família. Ele continuou convivendo com o Jason. Então, o irmão do Jason, ele foi colocado no sistema para adoção e passou por várias casas. Só que o Jason, com 12 anos, teve que continuar convivendo com seu abusador enquanto o caso era investigado. E eu não sei como a justiça, a polícia deixou isso acontecer. E para piorar ainda mais a situação, a igreja pagou por um advogado para defender o Larry. E tanto o advogado quanto a própria mãe do Jason tentaram treinar o Jason em relação ao que falar na corte para ajudar seu padrasto, falando que ele estava arrependido e o Jason precisava perdoar o Larry, que o Larry era provedor da família e que ele fez aquilo apenas por curiosidade. Assim, na moral, qual que é o nível de lavagem cerebral desse povo, entendeu? Como você, como mãe, porque no caso o pai dele não tava na história, mas se tivesse também como ele como pai, sabendo do que o seu parceiro fez com seus filhos, simplesmente aceitar e tentar proteger o adulto e não as crianças. Isso não entra na minha cabeça. Bom, depois da investigação veio o veredito. O Larry ele foi condenado a 3 anos de prisão, só que com a sentença suspensa. Ou seja, ele não ia ser preso. Era como se a justiça falasse assim: olha, você fez algo errado, você teria que ficar preso durante 3 anos, mas a gente vai falar aqui que é como se você já tivesse, ficado esse tempo encarcerado. Então, pode voltar para sua vida. E em que mundo isso é justiça? Como? Tudo bem que aquilo ali fica no registro dele, ele vai ter como uma condenação, como se fosse uma passagem na polícia. Eu não sou advogada, eu não sei como isso funciona, e muito menos como isso funciona nos Estados Unidos, que é onde esse caso aconteceu. Mas como é possível ter uma condenação em que a pena já é considerada como paga, sendo que o cara não fez nada pra pagar pelo crime que ele cometeu? E aí, para melhorar ainda mais a situação, o Larry ele volta para a casa onde o Jason morava. Depois disso, a igreja move a família para uma área mais afastada e a mãe e o Larry tiram o Jason da escola, colocando ele em homeschooling, Então, além do trauma que ele viveu durante esses anos todos, ele ainda tinha que viver mais, porque continuou morando com o abusador dele, e ele ainda foi retirado de perto de qualquer rede de apoio que ele poderia ter, por menor que fosse, sabe? Ele foi retirado da escola que ele frequentava, dos amigos que ele tinha, de tudo. Então, além disso, ele estava cada vez mais isolado. E crescer em um lar abusivo não é só uma lembrança ruim, é ter o seu cérebro moldado em alerta constante, em vergonha, em falta de valor próprio e, obviamente, raiva. Muita raiva. E de acordo com o que saiu na cobertura local, o Jason ele carregou esse passado pela vida adulta. Prisões por delitos menores, passagens na polícia, uma vida desorganizada e, obviamente, uma ferida aberta. De um sistema que, na visão dele, e sinceramente na minha também, depois de aprender mais sobre esse caso, de um sistema que passou a mão na cabeça de
de um predador que destruiu ele durante a infância. Aos 15 anos, o Jason ele se apaixona por uma menina e pela primeira vez ele conta o que ele estava vivendo. Obviamente, a menina reage com horror. E isso acende uma luz na cabeça do Jason, que, tá, então isso não é normal. Porque pensa só, você foi condicionado a pensar que estava tudo bem. Poxa, se todo mundo na sua família falou que estava tudo bem, se a própria justiça falou que é errado, mas não tão errado assim, tanto que você continua vivendo com ele. Ele vai pensar, tudo bem, ok, normal. Só que claramente, obviamente não era. E foi com um relacionamento com essa menina que ele começou a entender isso. Eles começaram a planejar uma fuga, só que o Jason ele percebeu que estava sem os documentos. Então ele volta para casa para pegar as coisas, só que quando ele chega lá, ele vê vários sacos de lixo com as coisas dele na varanda. E quando ele tenta entrar na casa para pedir os documentos, a mãe se recusa. Ela fala pro Jason que não ajudaria ele a fugir com o diabo. Porque o lindo do padrasto dele não era o diabo, não, né? O fato dele querer fugir daquela situação com a namorada é que era o problema. Naquela época, para sorte dele, os requerimentos para viajar em voos domésticos eram bem menores do que hoje em dia. Então ele não precisava de identidade para conseguir pegar um avião. Então ele e a sua namorada entraram em um avião para Spokane. Ele chegou a conseguir um trabalho quando eles chegaram lá e de novo, lembra, ele tem entre 15 e 16 anos quando isso aconteceu. Só que quando ele vai receber o salário pelo primeiro trabalho, o chefe dele fala, olha, eu não posso te pagar sem ter um documento seu. E ele, obviamente, naquela idade, não fazia ideia de que ele poderia conseguir um documento novo se ele pedisse pro governo, né? Então, ele começou a entrar numa espiral de fazer o que dá e acabou entrando pra vida do crime. Ele começou a arrombar armários de academia, pegar dinheiros e cartões que estavam lá para utilizar para conseguir comida, para conseguir pagar o aluguel e basicamente sobreviver. O Jason, eventualmente, ele foi preso por isso e passou 80 dias em detenção juvenil, mas o que parecia ser o início do fim, na verdade, foi a primeira oportunidade que ele teve. Teve uma pessoa, uma mulher que trabalhava como segurança, que acabou se afeiçoando pelo Jason e depois que teve o período dele de 80 dias, ela ofereceu o porão da casa que ela morava com a namorada pro Jason alugar depois de ter saído da detenção. E foi ela que explicou pra ele como que ele podia pedir os seus documentos pro governo e conseguir um emprego de fato. Então parecia que agora a vida dele ia tomar um rumo diferente. Só que o trauma ele não vai embora só porque sua vida fica mais organizada. Então Jason ele volta a roubar e pior ainda, ele começa a se envolver com drogas como uma forma de válvula de escape. Enquanto eu pesquisava sobre esse caso, eu aprendi sobre um conceito que eu achei muito interessante. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma coisa que se chama ACE, ou Adverse Childhood Experiences. Explica que quanto mais trauma severo na infância, maior o risco de uma vida adulta com impulsividade, vício, depressão, dificuldade de formar vínculos e de tomar decisões de alto risco. Isso, obviamente, não justifica, mas explica muito o comportamento do Jason. E tratar isso custa tempo, custa dinheiro, custa terapia e suporte. Basicamente tudo que o Jason não tinha. Eventualmente, a namorada dele termina as coisas, decide voltar pro Alasca, pra casa dos pais, e um tempo depois o Jason conheceu quem seria sua futura esposa e mãe dos seus filhos. Ela também já tinha uma propensão pra vida do crime, então eles se tornaram uma espécie de Bonnie e Clyde. E com 20 anos de idade, o Jason ele já tinha passado mais da metade da sua vida adulta dentro da cadeia e ele mudava de cidade em cidade, trabalhando em construção civil e indo para onde o trabalho enviasse. Só que além disso, também nesse meio tempo, ele já mostrava algumas propensões a ser vigilante. Então, ele se deparava com situações de adolescentes em perigo ou vítimas de tráfico e ele resolvia aquela situação com as próprias mãos, o que acabava também se tornando mais um fator de mudança, porque ele começava a receber ameaças por atrapalhar certas atividades de certos grupos na cidade em que ele vivia. Então ele alternava os períodos funcionando com essas recaídas. O mais louco de tudo isso é que enquanto isso acontecia, de novo, ele já estava casado, ele já tinha 2 filhos e ele simplesmente chegava na casa e falava assim, olha, a gente tem que se mudar, a gente tem que ir para outro lugar. E imagina isso também, o efeito
efeito que isso não teve tanto na mulher dele quanto nos filhos. Ele mesmo chegou a dizer que ele vivia só no agora. Ele trabalhava e quando o trabalho acabava, ele voltava a roubar. E aí, mais de 10 anos depois, o trabalho acaba levando ele de volta para Anchorage, que é a cidade dele no Alasca. E isso, obviamente, acionou vários gatilhos nele. Então, convivendo com a comunidade, com os jovens, ele começou a escutar histórias de abuso e de exploração. E tudo começou quando uma adolescente de 14 anos contou pra ele que foi passar um final de semana junto com a irmã e um cara mais velho em um hotel e que eles ficaram chapados e o cara delas. O Jason, obviamente, aquilo deu um estalo nele e ele falou assim, me passa o endereço desse cara. Então ele vai até a casa desse homem, vai batendo na porta. Assim que o cara abre, ele empurra o cara pra dentro, senta ele numa cadeira e começa a bater de mão aberta na cara dele, fazendo um sermão sobre abuso de crianças e como aquilo era errado e que ele deveria parar. E ele descreve o sentimento que ele teve como righteous anger, ou então ira justa, não tem uma tradução, eu acredito, pelo menos eu não conheço que tem uma tradução equivalente. Mas é uma expressão usada no inglês para descrever um comportamento raivoso, só que vindo de um lugar de amor, que é feito em nome de Deus ou no nome de inocentes, nunca em prol, digamos assim, da própria pessoa. E essa era a mesma expressão que ele ouvia quando o padrasto dele. Você consegue entender essa espiral? Nem tanto uma espiral, mas esse ciclo. O vocabulário do abusador virou a gramática da vingança. Daí pra frente, a comunidade começa a passar nomes de ofensores pro Jason, que eles viram que o Jason fazia alguma coisa sobre o que estava acontecendo. Então o Jason recebia o nome dessas pessoas, conferia no registro de predadores sexuais e ia na casa de cada um desses homens. Até que em junho de 2016, essas denúncias elas levaram ao nome de 3 homens que mudariam o rumo da vida do Jason. A primeira pessoa que ele foi acusado de agredir anos depois foi o Charles Albee, que era um homem de 68 anos condenado por estuprar a própria filha. Ele estava na lista de predadores sexuais por estupro de menor e a sua filha chegou a engravidar desse estupro. Uma das amigas da filha dele é que foi conversar com o Jason, explicando a situação e falando que não só ele tinha contato com a filha da filha dele, que era sua neta barra filha, como também cuidava dela. Estava a criança também. Então, de acordo com a sua condenação, ele não poderia estar em contato com a filha, nem com a filha da filha. Mas a lavagem cerebral é tão grande nesses casos que a própria filha levava a filha dela, né, que é fruto da relação com o pai, pro pai cuidar enquanto ela trabalhava. Então o Jason foi bater na casa desse homem e não teve nenhuma resposta, até que ele foi rondando a casa e pela janela ele viu o homem sentado numa cadeira. Então ele bateu na janela e pediu para ele abrir a porta da frente. O cara abriu e o Jason então empurrou ele para dentro da própria casa, sentou ele na cama dele e começou a bater de novo no rosto dele com a mão aberta, enquanto falava para ele ficar longe da filha e da bebê. E se ele soubesse que ele continuava vendo elas, ele voltaria para bater nele novamente. E aí que você começa a ver um padrão também, porque uma das memórias que o Jason fala que ele não se esquece da infância é do padrasto colocando ele na cama e batendo nele até ele cair da cama. Então, o método meio que se repetia aqui. A segunda acusação, ela foi em relação ao David Barbosa, que era um homem que estava produzindo infantil na cidade. E depois de correr o seu nome na base, o Jason viu que ele já tinha acusações por esse crime. Ele estava em uma casa com uns conhecidos quando decidiu que ia fazer uma visita na casa do Barbosa. E o Jason, ele chegou a chamar os caras que estavam lá para irem com ele. Eles se recusaram, falaram que era doideira. Só que 2 meninas, entre 19 e 20 anos, que foram também quando eram menores, pediram pra ir com o Jason. Então, os 3 foram na casa do Barbosa, o Jason bateu na porta dele, empurrou ele pra sala, onde sentou ele numa cadeira, e enquanto isso, as meninas começaram a mexer nas coisas do Barbosa, foram, né, dar uma pesquisada no que estava acontecendo na casa, e uma delas acabou filmando o Jason enquanto ele batia no homem e dava seu sermão, como ele mesmo chamava, sem o Jason saber, sem o consentimento do Jason. E
O pior ainda, elas acharam uma espécie de altar no quarto do Barbosa, cheio de fotos de crianças. Então, claramente, o cara não estava tentando se tratar por isso ou nada, ele continuava fazendo as mesmas coisas. E o Jason disse para as meninas para pegarem o que elas quisessem daquela casa como uma forma de compensação pelo que elas passaram quando eram mais novas. Então, elas foram colocando alguns pertences do Barbosa no carro do Jason. E esse vídeo que uma das meninas gravou acabou se tornando uma das provas que condenariam o Jason futuramente. A terceira e última acusação dele foi em relação ao Wesley Demarest. O Jason ficou sabendo desse homem também pela comunidade e alguém teria dito que ele era um que estava molestando a irmã de uma pessoa da comunidade e que ele trabalhava como líder musical em uma igreja local. Quando Jason ouviu isso, ele achou muito difícil que um pedófilo convicto seria permitido a trabalhar em uma igreja e perto de crianças. Só que, infelizmente, era verdade. E o pior de tudo é que o crime pelo qual Wesley foi condenado era de molestar um bebê de 10 meses. Então, naquela noite, o Jason foi na casa do Wesley. Ele bateu na porta, nas janelas, por uns 40 minutos e sem resposta nenhuma. Então, ele fez uma coisa que ele disse que é um dos únicos arrependimentos sobre os casos. Ele pegou um martelo no seu carro, quebrou uma das janelas da casa e entrou. Quando o Jason viu Wesley, ele percebeu que ele era bem maior do que ele esperava. E quando tentou fazer a mesma coisa que ele fazia com os outros, ou seja, empurrar o Wesley e começar a bater na cara dele, o Wesley, ele não aceitou. Ele começou a bater no Jason e naquele momento uma chavinha virou na cabeça dele e ele diz que é como se estivesse vendo seu padrasto na sua frente. E a partir daí o Jason perdeu completamente o controle. Ele pegou o martelo que estava na sua bolsa e começou a bater no homem. O Jason, ele atingiu Wesley no rosto com o martelo e durante o ataque ele chegou a dizer para a vítima: "Eu sou um anjo vingador. Eu vou fazer justiça às pessoas que você machucou." Além disso, Jason roubou uma variedade de itens, incluindo um laptop, e fugiu. Quando Wesley acordou, coberto de sangue, ele chamou a polícia e não demorou muito para que as autoridades encontrassem o Jason também, porque ele estava sentado no seu Honda Civic nas proximidades com um martelo, os itens roubados e um caderno com o nome das 3 vítimas do ataque. O Jason Vukovich, ele foi preso na hora mesmo e posteriormente foi indiciado por 18 acusações de agressão, roubo, arrombamento e furto. Inicialmente ele se declarou inocente, mas no final optou por fazer um acordo com a promotoria. Na prisão, o Jason, ele acaba escrevendo uma carta aberta, dizendo que ele estaria completamente ok em se declarar culpado, desde que a sua pena não superasse a soma do que os 3 ofensores cumpriram, mais o que o abusador dele deveria ter cumprido e que não cumpriu. Então, de acordo com as contas do Jason, isso daria mais ou menos 8 anos e 9 meses. Ele escreve alguma coisa como: "Eu sei que a sociedade não pode tolerar o vigilantismo, mas não é razoável que alguém que agrediu 3 molestadores condenados cumpra 4 ou 5 vezes a pena somada deles." Durante o julgamento, Jason se viu novamente na corte que ele estava quando seu padrasto foi acusado e condenado de abuso de menor. Só que dessa vez, ele que estava sendo julgado. E a situação se tornou ainda mais bizarra quando 2 dos 3 pedófilos foram testemunhar contra o Jason, dizendo que estavam traumatizados depois do que aconteceu, que chegaram a colocar fechadura nas portas, que não conseguiam dormir e que viviam com medo. Isso foi falado por pedófilos convictos. Isso não é nem 1/3 do que esses homens fizeram as crianças passarem. Então, assim, o Ministério Público, ele tenta pintar o Jason como um covarde que busca alvos fáceis, só que graças ao irmão dele, que foi até a corte testemunhar os abusos que ele e o Jason sofreram enquanto eram crianças, a história acabou tomando outro rumo. Aquele encontro, ele gerou a foto famosa que os dois estavam sorrindo um pro outro e que muita gente leu como satisfação de anti-herói. Só que a verdade, ela é bem menos épica. Aquela era a primeira vez que eles se viam desde a fuga do irmão. E também seria a última, porque o irmão disse que ver de novo Jason acabou reabrindo feridas que ele não conseguiria lidar naquele momento.
Na cabeça do Jason, aquilo não fazia sentido e ele chegou a tentar ir atrás do irmão por cartas, ligações, só que o irmão nunca respondeu. E anos mais tarde, depois de muito autoconhecimento e terapia, o Jason entendeu que se ele amava o irmão o tanto quanto ele dizia, ele tinha que respeitar o limite dele. No final de tudo, o Jason aceitou um acordo e se declarou culpado por crimes como roubo em primeiro grau e agressões. A acusação de tentativa de homicídio não foi o foco do acordo final e em 2018 o juiz impôs uma pena de 28 anos com 5 anos suspensos, deixando 23 anos efetivos de prisão a cumprir, mais 5 anos em liberdade supervisionada, o que na prática era 23 anos atrás das grades. Na audiência, o juiz foi bem claro falando que vigilantismo não seria tolerado. A lógica da corte foi: o passado dele é horrível, mas abrir exceção cria uma licença para caça privada, o que poderia gerar um pânico social. Então a pena alta foi para desencorajar imitadores. O cadastro de ofensores ele existe com o objetivo de transparência e prevenção. Só que no caso do Jason, ele acabou virando um mapa de caça. E os tribunais reforçaram o óbvio jurídico, que o registro não é uma licença para agressão. Só que também tem o outro lado da história. Quando o Estado ele é brando com crimes contra crianças, demora, dá sentença menor, falha no acompanhamento, ele acaba criando terreno para casos como o do Jason. De novo, isso não justifica o que ele fez, mas explica o porquê de tanta gente olhar e pensar: se eu não fizer nada, ninguém faz. E esse sentimento é extremamente perigoso, porque as pessoas, quando elas decidem fazer justiça pelas próprias mãos, elas vão medir os outros pela própria régua. Então, elas vão agir na base do que elas acreditam que é certo ou errado. E aí o caos começa a se instalar. Só que a lógica de quem se revolta com a sentença do Jason é: quem feriu as crianças cumpriu menos tempo do que o homem ferido que bateu nesses ofensores. Já preso, Jason ele recebe uma carta de uma mulher que se diz sua irmã, que estava procurando ele por 20 anos, e nisso uma esperança meio que acende no coração do Jason, porque durante todo esse processo, de novo, ele não teve apoio familiar nenhum. Aquilo foi pro Jason como uma chance que a vida estava dando para ele. Depois que ele foi acusado desses crimes, tanto ele quanto o advogado tentaram entrar em contato com a mãe, pedindo para ela servir de testemunha, e ela nunca respondeu. O único que respondeu foi o irmão dele. Assim, meses depois, a mãe manda uma carta para ele falando que o seu padrasto tinha falecido e que ele tinha deixado uma carta pro Jason, perguntando se o Jason queria, que ela enviasse essa carta para ele. Então, assim, família nota 10. E aí, quando ele descobriu dessa outra irmã, eles entraram em contato e falaram que era como se tivesse uma conexão imediata. Ela acabou se tornando suporte emocional para ele, totalmente investida no caso, criando páginas e mobilizando gente para ajudar no que ela podia no caso do Jason. Pelo que eu consegui achar em podcasts e páginas de Facebook que a própria irmã do Jason administrava, é que hoje ele tá em liberdade condicional, sendo monitorado por um aparelho no tornozelo. E o que eu descobri também, e fiquei muito triste, foi que ele e a irmã acabaram se afastando. O que não é surpresa se você pensar em tudo que o Jason passou e no processo de ressocialização de alguém que foi preso, mas ainda assim não deixa de ser triste. A pergunta que fica é: será que a sentença foi justa? Eu, particularmente eu, Isabela, acho que não foi. Eu entendo completamente que o direito penal precisa dizer não ao vigilantismo e como que isso podia desencadear um pânico social e gente querendo fazer justiça com as próprias mãos, mas a justiça também precisa encarar que os crimes contra criança, historicamente receberam penas muito menores e resposta muito mais lenta, que acaba, acendendo o pavio de casos como o do Jason. Então, honestamente, eu não romantizo o que o Jason fez. Eu acho que teve uma violência grave, podia ter gente que teria morrido nessa história, mas eu também não consigo olhar pra ele sem ver o menino que pediu ajuda e não teve. De novo, o primeiro crime na vida dele foi contra ele. E quando o Estado falha lá atrás, a conta acabou chegando anos depois. E extremamente alta. Na minha opinião, se a gente quer ter menos vigilantes, a resposta é uma prevenção mais séria. Então, investigar e punir proporcionalmente esses crimes
implementar política de tratamento de trauma na infância e acompanhamento familiar, ou seja, depois que tem uma condenação desse tipo, se certificar que aquela pessoa não tem mais contato com a família, que não pode entrar em contato com a família, e disponibilizar algum serviço público de terapia para essa criança, porque é muito importante ter esse acompanhamento. E não existe, basicamente não tem nada disso. E além disso, também capacitar de alguma forma escolas e a comunidade para reconhecer sinais de crianças que estão sendo abusadas, para as pessoas conseguirem ver que alguma coisa está errada, mas também terem um local para conseguir avisar daquilo e saber que o sistema vai cuidar dessas pessoas. Mas isso é a minha opinião. E você acha que essa sentença ela foi justa? Você acha que o governo precisa fazer mais para prevenir situações como essas? Deixa aqui nos comentários. Se chegou até aqui, muito obrigada de coração. Compartilha esse vídeo com quem você acha que se interessaria pelo assunto e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Por hoje é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!